Ó, vamos lá. Agora apareceu. Apareceu, né? Então, de novo, sejam bem-vindos. Vamos iniciar a primeira aula do segundo bimestre de contratos. É um prazer tê-los aqui. Agora sim, gravando, tá bom? Vamos colocar na tela. A gente vai fazer uma rápida revisão. Será? Continua gravando, Eduardo? Continua, né? Continua. Tá bom. E eu quero ver se eu disponibilizo o vídeo para vocês, porque das últimas vezes eu não consegui disponibilizar o vídeo. Eu sinto muito, mas espero que tenha dado tudo certo no estudo de vocês, tá bom? Então, continuando a fala, o objetivo maior é, a gente vai passar por 3 contratos especificados. Esses são os contratos mais importantes, sem dúvida alguma, porém os outros também são de suma importância. E aí vocês vão fazer em trabalho. Tá bom, Murá, mas eu não fiz a chamada ainda. Fica tranquilo, tá bom? Tá ok. E aí a gente vai fazer, então, os 3 primeiros contratos, depois vocês vão fazer alguns trabalhos para mim e eu vou passar pelos outros contratos para que eu possa estar livre no próximo semestre com vocês e tratar de 2 matérias que vai ter que ser encaixada num período muito curto de atuação. Então, eu preciso da ajuda e da colaboração de vocês, que é responsabilidade civil e Código de Consumidor, que daí seria toda a aplicação do CDC, tá bom? Não é uma matéria longa, a matéria de CDC, cai na OAB, é uma matéria que você, como advogado, principalmente os primeiros casos que a gente pega, sempre geralmente é consumidor, então eu acho que vale muito a pena pegar e ver essa matéria, tá bom? Combinado assim? Show de bola? Sim, senhora. Então tá bom. Então vamos lá. Verificações quanto à prova. Vamos ver a provinha. Bom, vocês se lembram, então, que nós tínhamos uma... Peraí, deixa eu só pôr aqui de novo, senão eu fico sem respaldo para vocês e eu vou pegar a minha prova aqui. Vocês se lembram de como que ficaram as questões da prova? Todo mundo se lembra? Vocês estão mortos para mim. Por favor, respondam. Do que? Da ordem das... Não, mas vocês se lembram das questões? Professora, a da senhora foi a primeira, depois foi mais 4 provas em cima. Então eu vou lembrar vocês, ó. Analise o seguinte problema. Ana contratou um empréstimo bancário em sua instituição de confiança para que pudesse quitar contas em atraso. O valor total perfaz R$50 mil em 50 parcelas em prestação fixa de R$1.100 mensais. Por conta da situação econômica financeira mundial, perde o emprego e sua renda, que antes era de R$4.500 mensais, passa a ser o teto do seguro-desemprego, portanto, aproximadamente R$1.800. Pensando em como faria para arcar com todas as despesas de sua existência, haja vista tal caso fortuito, passa a verificar uma teoria jurídica que ajudaria a revisar seu contrato. Qual que é a teoria jurídica, gente? Galera? Galera? Oi? É a teoria da imprevisão, professora, não é? Isso, a teoria. Da imprevisão e... Eu lembro do cupim que tiraram da prova. No caso, quem tirou da prova fui eu, Melquisedeque. Mas estamos sem áudio, ok? Então, que pena, eu gosto quando vocês estão com áudio. Enfim, essa é a teoria da imprevisão, porque nós falamos bastante sobre essa teoria por conta da pandemia e principalmente por conta da questão do caso fortuito e da força maior. Então, quando a gente tem que revisar contratos, ainda mais com aquela alteração que nós tivemos no Código Civil, né? Alteração essa que foi... Oi? Estão me escutando? Estamos ouvindo bem, professora. Então, beleza. Então tá. Estamos ouvindo, tá ótimo. E por conta dessa questão da pandemia, nós trabalhamos bastante isso, né? Principalmente a questão da alteração do Código Civil, em que ficou caracterizado ainda mais a dificuldade de revisar contratos. Lembram-se disso? Que nós vimos uma alteração de 2019
Então, essa questão, ela é uma questão sobre teoria da imprevisão. Ponto. Tá bom? Vamos à segunda questão. Ronaldo comprou uma casa mediante contrato de financiamento com seu banco de confiança em 360 meses. Já se passaram 348 meses. Entretanto, neste momento, começou a atrasar certos pagamentos e a instituição econômica propôs demanda judicial de execução do contrato de financiamento por inadimplência, requerendo, inclusive, a quebra contratual. Qual que é a teoria que se alega em defesa? Qual vai ser a teoria para salvar o Ronaldo? Vamos lá, meus amigos. Falem pelo chat comigo, então, tá? Teoria do complemento substancial. Perfeito, Caroline. É Caroline ou Caroline? Ou Caroline? É Caroline mesmo, né? Isso, certinho. Então, meus amigos, olha como essa teoria, jurisprudência, hein? Lembra que nós falamos bastante a respeito disso, é uma jurisprudência. Mas olha o quanto que ela é importante, tá bom? Então, terceira questão. Aí vem a do cupim, né? Que eu vou falar do cupim e vou perguntar outras coisas. E aí eu fiz a alteração lá na prova, né? Por causa daquele equívoco. Maria decide vender sua mobília para a Viviane, sua colega de trabalho. A alienante decidiu desfazer-se de seus móveis porque, após um serviço de dedetização, tomou conhecimento que vários já estavam consumidos internamente por cupins, mas preferiu omitir tal informação de Viviane. Firmado o acordo, 120 dias após a tradição, Viviane descobre o primeiro foco de cupim, pela erupção que se formou em um dos móveis adquiridos. Poucos dias depois, Viviane, após investigar a fundo a condição de toda a mobília adquirida, descobriu que estava toda infectada. Assim, 5 dias após a descoberta, moveu a ação com o objetivo de redimir o negócio, devolvendo os móveis adquiridos, reavendo o preço pago, mais perdas e danos. Sobre o caso apresentado, assinale a alternativa correta quanto ao prazo. Então, essa é uma situação de vícios redibitórios, correto? Então, vício oculto, aquele vício que ou está no bem antes da tradição. Isso que é importante de você lembrar. Nós falamos bastante a respeito disso, tá bom? E aí, esse vício, meus amigos, ele tem um prazo para ser alegado. Você se lembra qual é o prazo dessa alegação? 30 dias e 180 dias. 30 dias a partir do momento da entrega do bem, da tradição. Ou, se houver realmente um vício oculto, né, que é o nosso caso da questão, até 180 dias da tradição, a partir do momento em que houve a descoberta deste vício. Correto? Essas questões de prazo, eu não preciso dizer para vocês que seria interessante, ao longo da sua vida aí, acadêmica, você já ir buscando fazer uma planilha e escrevendo sempre os prazos. Porque pensa comigo, o que o examinador da OAB vai pedir? O que em geral, concursos pedem? Eles pedem prazos, eles pedem condição de exceção, eles pedem o que é o conceito. Então, seria interessante, muito interessante, você já montar uma tabelinha, pode ser no computador, pode ser no seu caderno, pode ser em um caderno específico, somente para isso, para todos os prazos de todas as matérias, para que você consiga revisar isso com facilidade e consiga ter tranquilidade na hora de lembrar desses prazos, tá bom? Essa foi a terceira. Nós vamos agora para a quarta. José celebrou com Maria um contrato de compra e venda de imóvel no valor de R$100 mil, quantia paga à vista, ficando ajustada entre as partes a exclusão. Tem um barulho aí no fundo, quem que é? Queridos? O meu não é, prof. É um barulho estranho mesmo. Não, né? Tá meio estranho esse barulho aí. Depois vocês veem, tá bom? A pessoa tá na congregação, né? Tá ouvindo também, né? Tipo... Pode ser. R$100 mil, quantia paga à vista, ficando ajustada entre as partes a exclusão da responsabilidade do alienante pela evicção. A respeito desse caso,
vindo adquirente a perder o bem em decorrência da decisão judicial favorável a terceiro. Assinale a alternativa correta. Então, nesse caso aqui, ó, então, veja bem, é um caso que me deu um trabalhinho. Um dos meninos, vieram questionar essa questão comigo, mas vejam, é uma questão de evicção, mas ela não é só de evicção, né? Então, vamos lá, presta atenção. Assinale a alternativa correta. A cláusula é nula porque não existe previsão legal. Você sabe muito bem que no Código Civil existe uma especificação dizendo que pode haver a exclusão da evicção por contrato, tá? No dia que nós tivemos essa aula, eu conversei com vocês e eu deixei que, assim, a minha visão dessa questão era abominável, né? Porque onde já se viu você excluir a responsabilidade, mas está no código, tá bom? Sim. Ok, Rafael. E aí, então essa questão, a letra A está equivocada por conta do código. E eu falei 1000 vezes, leia o código, tá bom? Letra B. Não obstante a cláusula de exclusão da responsabilidade pela evicção, então, ó, no contrato da questão tinha uma exclusão de responsabilidade. Ela é possível? É possível, porque o código aceita. Porém, vejam bem, ó, o pulo do gato. Não era uma questão de evicção, era uma questão de vício de consentimento. Presta atenção. Olha a B, que é a alternativa certa. Não obstante, ou seja, em que pese, né? Porém, digamos assim, não obstante a cláusula de exclusão da responsabilidade pela evicção, se Maria não sabia do risco ou dele informada, não o assumiu, ela não entendeu, ela não interpretou, entendeu? Deve José restituir o bem que recebeu, porque temos que ter respeito à boa-fé objetiva. Lembra durante as aulas que eu falei 1000 vezes, você fez um contrato, você fez um trabalho para mim a respeito de boa-fé objetiva. Lembra que eu falei que é todo um sistema que está eivado ali, eivado quer dizer, passando por todo o sistema do Código Civil, que está em outros ramos do direito também você vai poder alegar boa-fé objetiva. Então, olha só, a letra B é a correta. Não obstante a cláusula de exclusão da responsabilidade pela evicção, se Maria não sabia do risco ou dele informada não o assumiu, deve José restituir o valor que recebeu pelo bem imóvel, porque temos que ter respeito à boa-fé objetiva se ela não tinha a intenção de aceitar tal coisa. Por quê? Porque todas as vezes que você faz um contrato, a gente parte do pressuposto de que você tem autonomia de vontade. E autonomia de vontade pressupõe, por sua vez, que você entenda o que você está contratando. Entenderam? A bicho? Quais são os vícios sociais, meus amigos? Vícios sociais. Cadê meus amigos do chat? É isso aí, fraude contra credores e simulação, tá bom? Muito bem. Aí, quando a gente vai para a sexta questão, a gente diz assim, sobre as disposições gerais dos contratos. A ponte alternativa incorreta. Então, ó, a minha prova teve a ponte alternativa correta e também teve a ponte alternativa incorreta, tá bom? Então, a ponte alternativa incorreta. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, deverão se adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Pode ser objeto do contrato a herança de pessoa viva. Então, veja bem, ó, Stephanie, a 6 não é a B, a 6 é a E. Desculpe. A 6 não é a C, a 6 é a D, a Stephanie está correta. Vejam, pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva? Aí um dos meninos também veio me questionar, mas professora, pode haver cessão? Veja, cessão da sua quota-parte é possível. O que não é possível de maneira alguma vai ser você ter, estipulando uma herança contratualmente, sendo que a herança, existe um texto que vocês ainda vão se familiarizar em direito de família, que é o da Saizine. Anotem aí, só para vocês terem, mas vocês vão conversar muito bem com o professor Ligieira.
Então, só abre-se a possibilidade de transmissão do patrimônio por herança através desse princípio, ou seja, do princípio de quando há um de cujus, quando a pessoa ela parte para uma melhor, entenderam? Não existe a possibilidade de você contratar herança de pessoa viva, não existe. Ah, viu, Diego, o negócio é o seguinte, seu pai vai um dia falecer e eu quero já vender, que você venda os bens dele, mas os bens são deles, não são do Diego. O Diego um dia vai ser o herdeiro, mas ele não é herdeiro ainda. Quem garante? A gente tem uma pessoa fazendo um barulho bastante. Eu gostaria muito que essa pessoa parasse. Quem será? Quem será? Será que é uma... Não aparece para a senhora aí, professora? Não. Geralmente quando alguém fala ou assim, aparece na tela quem está, tipo... É que como eu tô... Professora, e os slides não estão passando também, eles estão parados na primeira ainda. Eu sei, mas é que eu não modifiquei, isso tá certo. É você, Lede, será? Não é? Não sei. Eu? Não sei. Não, meu, aqui, tô trancado no quarto faz 40 dias. Ô, Cristo. Mas não é aqui não, professora, aqui tá silêncio total mesmo. Bom, então... O importante é que parou. Aí, ó, tá o barulho aí, ó, a pessoa parece estar tocando órgão, sei lá, meu. Ah, não, essa é minha música. Ô, professora. Ah, querido. Pô, é o único barulho que tá tendo aqui. Não é um barulho de microfone. Não tá, Patrícia? Barulho parece de digitação, parece. É um barulho de digitação, exatamente. Porque, ó, eu vou parar a música aqui para vocês, ó, quer ver? Parei a música, era isso? Não, né? Não é. É que Não era. eu acho que alguém, professor, eu acho que alguém assistindo a aula e está no PC ou no note digitando. Parece máquina de escrever. Teclado. Eu tô no celular. Na prova do Jomar estava assim, eu falei assim, gente, o Jomar está usando TV. Mas parecia. Eu também, para mim, parecia mais coisa de microfone, mas enfim, tomara que resolva. Tá bom, então. Tem que desligar o microfone. Enfim, vamos continuar. Tem tempos, pelo menos. Certo, galera? Então, a Stephanie acertou aí. Era a letra D mesmo. Essa é a letra D? Essa é qual que era? Era que não existe contrato de herança de pessoa viva. Não existe contrato de herança de pessoa viva. Isso daí despenca em prova, viu, gente? É por isso que eu já coloquei na sua prova, para você lembrar adiante na sua vida, tá bom? Quanto à formação contratual, assine a alternativa correta. Então, vamos lá. Essa daqui eu fiz de sacanagem, porque assim, eu mudei uma vírgula daquilo que estava puramente no código. Quem errou é porque não conseguiu fazer a adequação com a legislação. Então, o que eu digo para vocês? De uma maneira geral, a sala foi muito bem na minha prova, mesmo porque houve uma colher de chá do caramba, né, com esse negócio da prova. Não, suponho eu que não acontecerá no próximo bimestre. Então, crianças, por favor, continuem o estudo firme. Mas eu fiz de sacanagem essa número 7 mesmo, tá bom? Então, a número 7, ela fala várias coisas iguais e propostas, e é algo para poder confundir o seu cérebro. Na hora que você está fazendo a prova, o que eu percebo, né? Eu percebo que quando eu estou elaborando prova, já me dá um tilt. Então, eu tenho que buscar as questões, eu faço buscas de OAB, eu vejo o que mais cai, daí depois eu coloco para vocês, eu adapto a questão e tal. Então, o que eu orientaria vocês? Leitura de código. Ai, Mariana, você já falou isso. Pois é, vou repetir. Você tem que ter um período do dia, você tem que ter um período, você está fazendo um curso de direito, entendeu? Se você não se familiarizar, tem barulho aí? Não, Lede, não tem. Ih, vai acabar. Daqui a pouco a gente volta. Se cair, eu mando de novo o link do outro, tá bom? Mas então vamos lá. O que a gente tem que ver? Ah, não é aqui. Não é aqui também.
Aqui, achei. Ó, o que a gente tem que pensar? Tem que pensar que o código, ele tem que estar, pelo menos os artigos que mais, assim, são passíveis de serem cobrados, eles têm que estar na sua cabeça. Você tem que criar uma linha na sua cabeça de código. Eu desliguei? Tayla? Acho que é do LED, eu acho, sei lá. Ah, tá, entendi. Ah, não, entendi. Então, gente, ó, vocês vão ter que adquirir esse hábito. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, é complexo, mas o que eu digo para você? Facilita a sua vida. Leia 5 artigos por dia. 5 artigos por dia, de cada matéria. Não precisa ler muito. Leia 5 artigos por dia de cada matéria, mas leia todos os dias. X9. Vocês entenderam? É a importância disso durante 5 anos que vai fazer você chegar na boca do gol e fazer gol. Ou então vai fazer você chegar no 5º ano da faculdade e fazer você fazer cursinho, ou fazer você ter uma disposição de comprar um material, coisa que não é necessário. Eu fiz a prova da OAB no 5º ano da faculdade. Quando eu descobri que o negócio era letra de lei, eu comi o código, não tinha choro nem vela. Então, eu aconselharia você a criar esse hábito agora, tá? Cria o hábito da leitura do código. Então, 5 artigos de código daquela matéria todos os dias e somente os artigos que estão caindo daquela matéria, só isso, tá bom? Então, a letra 7, portanto, caso não me engane, é a letra B. A proposta deixará de ser obrigatória se feita sem prazo a pessoa presente. Lembra que nós estamos falando de pessoa ausente e pessoa presente, tá? Deixa eu só rever aqui. A proposta deixará de ser obrigatória se feita sem prazo a pessoa presente. Não foi imediatamente aceita. Considera-se presente a pessoa que contrata por telefone ou meio de comunicação semelhante. Lembra que nós falamos sobre isso na aula, né? O que é pessoa presente, o que é pessoa ausente, o que é uma proposta com prazo, o que é uma proposta sem prazo. Então, veja, esse é um artigo típico de prova. Por que ele é um artigo típico de prova? Porque ele é muito fácil de você se confundir. Ele tem variados conceitos que são equivalentes. Então, é um artigo que, sinceramente, é vantagem para colocar em prova. Os alunos, em geral, eles caem nesse artigo, tá bom? Sobre contrato preliminar. Assinale a alternativa incorreta. Sobre o contrato preliminar, então, conter todos os requisitos. Eu vou ler para vocês, tá? O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais do contrato a ser celebrado. Inclusive com a forma. Então, assim, ele tem que ter todos os contratos. Então, contrato preliminar é a mesma coisa que contrato. Então, não vai haver distinção. Precisa de agente capaz, objeto lícito e forma não prescrita em lei, forma não proibida em lei ou prescrita, né? B. Concluído o contrato preliminar com observância do disposto no artigo antecedente, desde que dele não conste cláusula de arrependimento, qualquer das partes terá o direito de exigir a celebração do definitivo, assinando prazo a outra para que o efetive. E o contrato preliminar não precisa que seja levado ao registro competente, porque ele não é contrato propriamente dito. Olha só, gente, aqui ele quer a incorreta. A incorreta realmente é a letra C. A Stephanie tem razão, e a Tayla também. Por quê? Porque o contrato preliminar não precisa que seja levado ao registro competente, porque ele não é contrato propriamente dito. É contrato propriamente dito, contrato preliminar é contrato. Então, aqui tinha várias coisinhas, várias especificaçõezinhas. Então, é uma questão que ela pode pegar você em relação ao seu cansaço de prova. Eu não sei quem passou por isso, eu gostaria até de ver os rostinhos e ouvir as vozes para que vocês me dissessem, a gente pudesse bater um papo, mas como tá meio difícil aí,
não vou nem pedir nada disso, mas vai cair o nosso vídeo, na volta a gente dá uma conversada diretamente, antes de vocês bloquearem os microfones, tá bom? Então, é letra de lei mais uma vez. Mais uma vez, letra de lei, tá? O 9 também é letra de lei. Caso se verifique, no caso concreto, desculpe. Caso se verifique no contrato bilateral que a outra parte não irá conseguir adquirir a sua obrigação contratual, poderá exigir que o outro dê bastante, aí tinha 3 pontinhos assim, para satisfazê-la. Essa é a letra da lei que eu peguei, descartei uma palavra para que você se lembrasse aquilo que eu falei exaustivamente durante a sala de aula. E muito provavelmente você deve ter acertado, pois que é garantia a nomenclatura correta utilizada para poder dar essa substância, tá bom? Quais os níveis sequenciais da escada pontiana? Esse também, obviamente, é bem interessante de você gravar, porque é mais argumentativo. Essa eu sabia. Eu sei que você sabe, tá vendo? Então, e aí o que acontece, né? É o plano da existência. Primeiro você existe, né? Depois você tem validade e depois uma eficácia plena, tá bom? Então, sempre pensa sequencialmente. Primeiro existe, depois é válido, depois que gera eficácia. É uma coisa meio óbvia, se você pensar bem, tá bom? Depois nós trocamos algumas questões, né? Não sei se você se lembra. Eu perguntei quais eram os vícios sociais. Desculpe, não. O que eu perguntei mesmo? Já não me lembro mais. Alguém se lembra? Poderia me ajudar a constar? Eu não lembro quais questões eu alterei. Nossa, que estranho. Alguém se lembra, gente? Eu não me lembro. Alguém tem alguma dúvida em relação às questões da prova? Alterou a número 1, né, Stephanie? Eu já não me lembro mais, confesso. Porque daí eu não fiz essa análise, eu alterei direto na prova de vocês, então confesso que eu não me lembro. Mas de uma sobre resilição, é verdade. O que é resilição? A resilição, ela é a extinção contratual pela vontade das partes, né? A maioria de vocês acertou, espero eu, que tenham lido o caderno antes de fazer a prova, porque eu já tinha dito o que ia cair. Ah, e é verdade, coloquei a respeito de erro também, Caroline. Isso mesmo, tá? Então, erro é a falsa percepção da realidade, certo? Existe alguma questão que vocês queiram trabalhar? Coloquem no chat, por favor, se vocês têm alguma dúvida, porque daí eu vou fazer a apresentação já da gente, vai cair o nosso sistema aqui, e aí eu vou fazer a apresentação já do novo bimestre, tá bom? Escrevam. Se não tiver nada, eu já vou adiantando. Diego. Travou meu vídeo. Você tem dúvida sobre ela, é isso, Diego? Você tem dúvida sobre a número 7. Então, é isso mesmo, Carita. É porque, Diego, você achou que era caução, mas o termo correto é garantia. É isso que eu quis deixar claro para vocês. Não adianta você ter um conhecimento que você sabe. O importante é você entender quais são as palavras corretas. Eu me lembro, vou contar para vocês aqui rapidamente, da minha primeira prova de direito penal. Ele não dá mais aula na faculdade, mas não sei se vocês sabem, eu fiz faculdade na FKB também. E na minha primeira prova de penal, com o professor, como é que era o nome dele? Miguel, eu tirei 1,5. Eu sabia todos os conceitos. Só que eu não tinha os termos técnicos, e ali eu aprendi uma importante lição, que eu queria até deixar isso claro para vocês. E agradeço a Deus por ninguém ter tirado 1,5, porque é meio humilhante.